E tudo começa apresentando pra gente a capital deste mundo, chamada de Grande Labirinto, e obviamente recebe esse nome por se parecer bastante com um. É explicado que embora o labirinto seja reconhecido por ser uma terra de oportunidades para as pessoas, também é um lugar muito perigoso e cheio de riscos, e você nunca sabe o que pode estar esperando por você em cada caminho que você toma. E somos apresentados a um cara chamado Nick, que é um famoso espadachim de guerra, e ele pertence a um famoso grupo de aventureiros chamados Mestres da Guerra, um clã bem conhecido na cidade de Labirinto. E ele também explica que sua vida está em um rumo muito bom agora, e ele tem a namorada mais linda desse mundo, e também sonha que ele e seu grupo alcancem um rank mais alto, algo que ele vem desejado desde que se entende por gente, mas do nada o líder de seu grupo chamado Argus expulsou ele, e o protagonista sem entender nada pergunta por que ele fez isso com ele, já que o expulsou de seu clã sem nenhum motivo aparente, mas o chefe Argus deu desculpas ridículas de que ele não estava agindo como aventureiro ultimamente. O rapaz estava absolutamente arrasado, e não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer, e conta que sempre admirou Argus como sua figura paterna, já que ele nunca teve um quando era criança, e ele decide encontrar sua namorada, para talvez animá-lo um pouco, durante esse momento triste. Mas então a garota interesseira simplesmente decide terminar com ele, pois ela não quer namorar um Zé Ninguém. Nick fica sentado em puro silêncio, na cafeteria por um tempo, mesmo depois que ela foi embora. Ele percebeu que a garota só estava com ele apenas pelo puro interesse de estar perto do grupo mais forte da cidade, e isso tudo deixou Nick abalado psicologicamente, e então ele decidiu fazer o que qualquer pessoa faria na situação dele, que é se trancar no seu quarto e se tornar um otaku solitário, fantasiando sobre a garota famosinha que ele é apaixonado, chamada Agathe. Nick ficou obcecado pela garota idol, apenas para distraí-lo de sua própria realidade cruel, e decidiu se tornar o maior fã dela, dando todo o seu tempo e admiração para Agathe. Mas primeiro precisamos entender como foi que ele se apaixonou por essa garota, e somos levados de volta momentos depois de que ele foi abandonado pela sua namorada. Então vemos que ele continuava sentindo um vazio em seu coração, e não entende por que todos traíram ele, especialmente Argus. E então depois vemos outro momento deles conversando, e Argus diz ao rapaz que ele o expulsou, apenas porque ele pensava ser melhor que ele, e que o rapaz Nick estava querendo assumir o papel de chefe do grupo, e isso deixou Argus irritado. Enquanto o protagonista continuava com o coração partido pensando sobre esses eventos do passado, uma linda garota de cabelo azul chega durante a chuva, onde Nick estava sentado, e ela tenta encorajar o rapaz, e que ele ainda tem muito mais motivos para ficar feliz. Ele diz a Agathe que essa foi a única coisa no seu dia que não puxou ele para baixo, e naquele momento ela deu a ele o ingresso para seu primeiro show, e diz a Nick que ela é na verdade uma futura idol, e ele recusa a oferta de ir ao show dela, mas quando ela vai embora, ela promete que isso vai fazer ele se sentir melhor, e depois vemos ele no evento, torcendo por ela, já que ela se tornou o único motivo para ele sorrir, pois é a única coisa que estava distraindo ele de ter sido abandonado pelas pessoas que ele amava, e agora ele finalmente encontrou outra paixão, e ele também comprou várias bugigangas e produtos que foram vendidos no evento, e isso enche todo o seu quarto com tralhas de fãs maníacos e pôsteres da garota, e chegou num ponto em que ele não tinha mais dinheiro para comprar outras coisas que precisava, como comida e roupas, e ele percebe que não pode mais viver na cidade labirinto sem ser um aventureiro, e então ele decide aparecer no lugar onde todos os novatos aventureiros se encontram pela primeira vez, quando estão em busca de entrar em um grupo, mas o protagonista só quer que o grupo ganhe dinheiro, para que ele volte a ser um fã solitário, que fica babando o ovo pela garota famosinha, e isso é algo que ele realmente não pode dizer para os outros, e quando ele entra, ele conhece um garoto nível 1, e Nick tenta falar com ele, mas quando ele se aproxima, dentro da sua cabeça, Argus estava falando de Nick, e pode ouvir a voz do velho dizendo que ele não foi feito para ser um líder de um grupo, e que ele é muito fraco e inútil para todos, o que faz Nick perder completamente o interesse em falar com o novato, e já que ele vacilou, nesse momento outro cara chama o novato, e ele se junta a outro grupo. Simplesmente o velhote Argus humilhou o pobre Nick, sem nem estar lá, e Nick passou todo esse tempo, o dia inteiro, fazendo papel de bobo na reunião de novatos, e ele está completamente triste por saber que não é capaz de criar um grupo, e perdeu toda sua autoestima e confiança devido às últimas palavras de Argus em relação a ele, e o único desejo dele agora é se vingar do velhote Argus, mas ele acha que isso vai ser incrivelmente difícil de fazer, pois não consegue encontrar outro grupo lendário como o anterior, e a tendência é ele não encontrar novos amigos, então agora ele apenas se senta sozinho, com uma bebida do lado, e quer ficar solitário, enquanto no bar ele observa outras pessoas celebrando com seus novos grupos de aventureiros, e logo em seguida, 3 pessoas entram no bar, e todas elas se sentam na mesma mesa que Nick, já que era a única mesa livre no restaurante, e estava um clima bem estranho entre eles, já que nenhuma dessas pessoas estava conversando entre si, e Nick chega à conclusão de que elas não faziam parte de nenhum grupo. Além disso, ele percebe que uma das pessoas é bem estranha, e é uma garota de aparência misteriosa, que possui uma bengala mágica com uma pedra preciosa, e ela parece bastante peculiar.
Ele percebe que essa garota está soltando uma energia que se destaca de todos os outros. E ele começa a imaginar quem realmente eles podem ser. E começa com a garota que ele acredita que seja uma maga. E o outro rapaz é um clérigo, que está bastante bêbado. E ele percebe que esse cara há um tempo atrás estava no clube adulto, pois ele está conseguindo sentir um forte cheiro de mulher vindo dele. E ele parece profundamente triste. E então vemos o terceiro membro, que é uma garota, que também faz parte da raça dragão, mas ela parece ser meio humano e meio dragão. E com isso descoberto, a garçonete traz mais bebidas para a mesa. E naquele momento Nick pega sua bebida e decide fazer um brinde, mas é um brinde para si mesmo, dizendo que ele quer que Argo se lasque, e sua linda namorada também, ou aqueles velhos amigos do seu grupo de aventureiros. E no final do brinde ele bate a taça, gritando em voz alta que nunca mais vai confiar em ninguém. Mas ao mesmo tempo em que ele fez isso, os outros três sentados na mesa disseram exatamente a mesma coisa. E o protagonista ficou de boca aberta. Então é mostrada a história sobre esses três novos personagens e qual seria o motivo para eles não confiarem em mais ninguém, assim como o protagonista. E começando com a garota feiticeira chamada Tiana, ela é uma garota fofa e de bom coração, que estuda para se tornar uma maga poderosa, e este é apenas um dia normal de treinamento de seus poderes. Mas após seu treinamento, ela foi abordada pelo diretor da escola, dizendo que embora ela tenha dominado todos os elementos de magia, ela ainda é muito humilde e gentil, e diz que ela deveria se sentir orgulhosa de si mesma, porque Tiana se tornou a feiticeira mais poderosa de toda a escola. Então com isso Tiana sai da escola naquele dia, de muito bom humor e satisfeita com tudo que conseguiu com sua feitiçaria. E depois disso ela vai até um restaurante próximo e pergunta para a recepcionista se o seu noivo chegou. E a moça então diz que sim, mas ela também tenta explicar para Tiana que uma outra garota estava aqui, mas ela decidiu não dar ouvidos e apenas seguir o caminho. E quando ela entra no local, ela viu seu noivo sentado com uma outra garota. No entanto, Tiana se senta na mesma mesa e fica muito feliz, e diz ao seu noivo que ela foi nomeada a melhor maga da escola e que ela foi a única que conseguiu lançar o feitiço relâmpago em uma idade tão jovem. Mas o idiota não presta atenção e começa a mentir sobre sua própria noiva. Ele diz a Tiana que ouviu rumores sobre ela, humilhando essa moça ao lado, apenas por ser pobre e plebeia, e também conta que Tiana aparentemente estava seduzindo os professores, e por isso ela conseguiu as pontuações mais altas em seus exames e obter a aprovação do próprio diretor. E isso deixa ela muito pé da vida, pois essas são todas mentiras descaradas, inventadas por ele. Ela manda os dois pararem com tudo isso, mas ele não escuta e ainda está com muita raiva dela. E começa a falar que também se sente insultado por ela ser melhor do que ele em magia, pois ela é apenas uma fêmea. E resumindo, simplesmente o noivo não consegue acreditar que uma garota seja melhor do que ele em quase tudo. E ele odeia Tiana com todas as forças, e especialmente porque ela é sua própria namorada. Então ele continua falando esses rumores inventados e termina seu relacionamento com Tiana e diz a ela que agora ele está bem melhor com essa moça ao lado. E é revelado que os dois ficaram noivos por um casamento arranjado, devido às relações familiares entre suas famílias. E após a família de Tiana descobrir que seu casamento já era, isso fez com que Tiana recebesse rejeição de seu pai e também de sua família inteira por ter falhado nesse compromisso com seu noivo. E então, devido a esse acontecimento, ela foi expulsa da família. E agora ela não tem outra escolha a não ser deixar a cidade. E mais tarde ela percebe que está sozinha e foi traída por todos os seus entes queridos e sua própria família. E pensar que tudo isso é por causa que ela é muito habilidosa com magia. Isso fez com que as pessoas odiassem ela, sem motivo aparente. E depois de tudo isso que ela passou, isso deu a Tiana um olhar diabólico em seus olhos, pois agora ela não confia em mais ninguém. Isso faz com que as pessoas tenham medo dela e nem consigam olhar nos seus olhos. E caso eles acabem olhando, assim como esse barman, eles apenas gritam e fogem instantaneamente, pois ela parece tão feroz e hostil com quase todo mundo que ela olha, mas ela não entende o porquê disso e tenta sorrir mais, mas nada parece tirar aquele olhar de seu rosto, depois de ser tratada como lixo pelas pessoas que ela amava. E assim como nossa protagonista, ela ficou sem dinheiro e ela não teve mais o apoio de sua família, então ela tentou conseguir trabalho, mas todos a rejeitaram. E um dia, ela estava voltando para casa sem encontrar nenhum trabalho, e de repente ela encontrou um anúncio de apostas em corridas, dizendo que ela ficaria rica rapidamente, e em sua primeira aposta, ela ganhou. Mas então ela decidiu continuar apostando, e ela aposta em muitas corridas, e por causa desse vício, ela acaba perdendo tudo que tinha, e ela fica muito triste e decepcionada com ela mesma, e se pergunta o que vai acontecer com ela agora, e então decide sair mais uma vez. Mas então ela ficou sabendo sobre o clube de novatos em aventuras, e começa a sua jornada para encontrar um grupo de aventureiros, e enquanto ela estava olhando para aquele anúncio, um homem se aproxima dela, oferecendo uma vaga em seu grupo. Mas assim que ela virou o rosto, seu olhar instantaneamente assustou o homem, tanto que ele fugiu. E essa é a história dela, até o momento em que ela chegou no bar. E depois de Tiana, Nick pergunta ao clérigo como ele foi parar ali também. E ele se apresenta como Shen, e ele vem de outra cidade famosa, antes de chegar ao labirinto. Na sua cidade anterior, existia um templo de um deus, e o lugar onde ele costumava trabalhar como sacerdote. E ele era amado por todos os seus habitantes, devido ao seu coração gentil e carinho por
por todos na cidade. Além disso, existia uma garota que pertencia a uma família nobre, e ela era tratada como uma princesa, e a menina frequentemente trazia algumas ervas para ele. E naquele dia, ele estava trabalhando com essas ervas, mas a garota entra e traz muito mais ervas para ele. Mas do nada a garotinha pega ele pela mão e pergunta se ele gosta dela, e isso deixa ele chocado. E ele responde dizendo que ela era muito jovem para ele e que ela deve encontrar alguém de sua idade. E ele é um homem que tem a confiança de todos e seu voto de ser um padre da cidade. Portanto, ele ordena que ela volte para casa agora e diz que ela não deve contar isso para mais ninguém. E após ouvir isso, a garota fica muito irritada e sai correndo, gritando enquanto diz que odeia muito ele. E ela agora tem um plano para se vingar de Shen por rejeitar seu amor e está querendo sabotar a posição dele como sacerdote da cidade. E um dia, Shen estava conversando com uma das pessoas da cidade sobre a sua promoção para se tornar um clérigo de alto nível. Tudo estava indo bem, até que as autoridades chegaram de repente para prendê-lo. O plano da garota tinha sido bem sucedido, pois ela inventou uma conversa para arruinar a reputação dele. Ela relatou que aquele homem estava querendo se aproximar bastante dela, e depois de fazer isso, ela claramente ficou satisfeita com seu desejo de vingança. E isso deixou Shen muito triste e decepcionado, pois ele era claramente inocente, e mesmo assim, eles o levaram para a prisão e o mantiveram lá por 3 meses. E depois de ser preso, ele foi banido de sua própria cidade. E então ele foi visitar uma velha amiga que não sabia o que aconteceu com ele. Ela então deixou ele passar uma noite em sua casa, e naquela mesma noite, eles até tiveram um relacionamento. E no dia seguinte, a mulher oferece para ele um pouco de comida e também recomenda que ele vá para a cidade de Labirinto e que tente se tornar um aventureiro lá. E ela acredita que isso vai tirar de sua mente tudo o que aconteceu. Ela insiste que ele vá embora agora e comece sua nova vida em outro lugar, pois ele é uma ótima pessoa e ainda é um homem jovem. Ela diz a ele que ele pode mostrar seus talentos em outros lugares do mundo. Além disso, a mulher entrega algumas coisas para ele. Outro inquilino havia deixado para trás em uma determinada noite, e a mulher entrega para ele alguns itens valiosos do aventureiro para que ele pudesse desenvolver suas habilidades, pois ele ainda era apenas um clérigo. Depois disso, ele começou a procurar uma nova vida e esqueceu de ser um nobre padre. E essa foi a história de Shen, que o levou a gostar de beber e estar com mulheres diferentes. No entanto, o nosso protagonista Nick não está acreditando que essas histórias de bêbados não sejam verdadeiras. E do nada Shen conta que seu objetivo é matar o rei demônio para ficar rico. E depois Nick conta a garota dragão chamada Caron que é a vez dela contar sua história de como ela chegou aqui. E então ela começa a explicar que algo de grande importância foi roubado dela, e a pessoa que a roubou era alguém que ela nunca pensou que a trairia. Mas como ela estava muito bêbada, ela não terminou a história e começa a falar um monte de coisas aleatórias de sua vida e continua bebendo. E naquele momento nosso protagonista acaba adormecendo, e quando ele acorda ele estava na casa de Tiana, já no dia seguinte, e ele pensou ter sonhado que encontrou outros aventureiros solitários, mas de repente as mesmas pessoas que ele conheceu estavam na sala, e agora ele se lembra de tudo, e nenhum deles faz ideia de como eles acabaram aqui. Mas como são estranhos um para o outro, Tiana gentilmente manda todos eles saírem. E então, enquanto eles estavam saindo, Nick manda todos eles pararem, e ele começa a dar a todos uma pequena ajuda moral, assim como a sua ídolo Agathe fez por ele quando ele estava deprimido. E após esse pequeno discurso motivacional, ele sugere que, já que os 4 não confiam mais na humanidade, então que tal se eles confiarem um no outro e se tornem um grupo de busca de vingança por todos aqueles que os abandonaram. E todos eles concordam, pois afinal de contas eles não têm mais nada a perder. E caso você queira a continuação desse anime, deixa o like aí embaixo. Tamo junto, mano. Até a próxima.